Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas. Estamos ao vivo. Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos para nossa conversa matinal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, em alegria, harmonia. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Abrindo aqui, estou enviando a setinha dos nossos amigos. Bom dia, Lelete. Bom dia, Samuca. Hoje nós vamos falar sobre a reconciliação com os nossos pais, né? Como que estar em paz com os nossos pais traz leveza para a nossa vida. E não só leveza, traz prosperidade. Bom dia, Lelete. Prosperidade, harmonia, abundância. Né? A gente fica em paz com a vida. E aí, quando eu estou em paz com a vida, eu posso receber. Eu não estou com bloqueios de fluxo, né? Do fluxo de tomar, de receber algo bom da vida. O que a vida tem de bom, né? Então, vamos lá. Eu vejo, gente, isso muito nas constelações, muito, né? E eu falo aqui sem nenhum julgamento, porque eu já estive nesse lugar, né? De ter conflitos com os meus pais, porque lá na primeira infância, a gente olha para os pais como se eles fossem heróis, né? E os heróis, o que acontece? Os heróis não erram, os heróis não podem errar, os heróis que a gente faz ali na nossa cabeça, né, no olhar infantilizado da criança, os heróis são perfeitos. E aí, quando a gente começa a perceber, né, a gente cresce um pouquinho, que aí o pai fala uma coisa, né, e eu percebi isso, vou contar para vocês, foi na escola, eu cheguei em casa e falei uma coisa, minha mãe falou assim, não é assim. A minha professora tinha falado, eu comentei com ela, e aí minha mãe falou assim, não é assim. E aí teve uma prova, eu coloquei o que minha mãe tinha dito. E é claro que eu errei, né? Ela não pesquisou. E eu fiquei super chateada. Bom dia! Bom dia, Fátima. Bom dia, Interiores, Desafio e Arte. Eu fiquei super chateada. Nós estamos falando aqui do nosso relacionamento com os pais. E às vezes, a gente, né, na primeira infância ali, a gente acha que os nossos pais são heróis, né? O herói e a heroína. E eu tive uma decepção muito grande e isso me marcou tanto, gente, que pode falar assim, Andréia, mas que bobagem. Mas para minha criança lá atrás não foi uma bobagem. Hoje eu já ressignifiquei isso, mas é uma coisa que eu lembro, né? A professora falou, uma coisa eu acho que ela falou, ela falou que o dia da semana, o primeiro dia era domingo. E a minha mãe pegou e falou que era segunda. Olha só, o nome já fala, né? Segundo dia da semana, né? A semana termina no sábado e começa no domingo. E aí, quando veio a prova, né, o teste, é óbvio que eu coloquei o que minha mãe tinha falado, né, que o primeiro dia da semana era segunda-feira. Mesmo eu sabendo, eu lembrando que a professora tinha falado que era domingo, eu devia ter 6, 7 anos. E aí eu errei, óbvio. E eu fiquei tão chateada, eu me senti traída, né, da minha mãe ter me dado a informação errada, sendo que eu tinha falado com ela o que era, eu sabia o que era. E ela falou assim, não é isso. Então, gente, olha pra vocês verem uma coisa boba dessa, uma coisa pequena, como que marcou. Eu tenho 49 anos de idade, eu tô lembrando disso até hoje. Então, não é o que acontece às vezes, é como a gente se sente, é como a gente percebe, né? Eu fiquei muito decepcionada por ter perdido aquele pontinho na prova que já estava garantido, né? Porque eu confiei ali. E a minha mãe, na simplicidade dela, né, uma pessoa que não fez nem o ginásio completo, ela não sabia. E ela falou naquela ingenuidade dela, na pureza, né? Então, os nossos pais não são perfeitos. É óbvio que eu estou dando um exemplo simples, mas tem muitas outras coisas, né? E que às vezes a gente decepciona, porque a gente tem uma expectativa muito alta em relação aos nossos pais. Uma expectativa elevadíssima. E isso, quando a gente é criança, vai lá, porque a gente é imaturo, porque a gente tem eles como referência, né? É o nosso primeiro amor, né? A gente nasce, sai ali do ventre da mãe, olha quanta intimidade, ficar 9 meses dentro do corpo de alguém, né? E sair ali pela barriga, né? Ou pelo parto normal e mamar, né? A gente
a gente é saciado, né? E no leite materno tem tudo que a gente precisa, né? Então, assim, às vezes tem pessoas aí, tem crianças que mamam só, né, ali no peito 6, 8 meses, 1 ano, né? E só aquilo ali é o suficiente, né? Fala só, mas não é pouco, né? Quer dizer, aquilo é o suficiente para trazer toda a nutrição que a gente precisa. Olha o tamanho da intimidade. Então, é o nosso primeiro amor mesmo, né? Os nossos pais são os nossos primeiros amores, né? Tanto a mãe quanto o pai. O bebê, quando nasce, ele tem aí um período para ele entender, né? Que ele e a mãe não são uma só pessoa, né? Não são uma só figura. É por isso que quando os bebês são afastados das mães, né? Às vezes a mãe falece no parto ou tem alguma outra coisa, essa pessoa possivelmente, né, pode desenvolver problemas emocionais, né? Problemas de rejeição, de abandono. Então, gente, o nosso relacionamento com os nossos pais é muito importante para a gente ter saúde física, para a gente ter saúde mental, para a gente ter saúde financeira, para a gente ter saúde emocional diante da vida, diante dos desafios e diante dos outros relacionamentos, né? Se eu tenho... Aí eu tenho lá a primeira infância, o meu pai e a minha mãe são meus heróis. Depois eu começo a perceber que não é bem assim. Eles cometem erros, né? Eles têm as suas falhas. Só que nós agora, adultos, nós precisamos de olhar para eles e entender que eles são seres humanos, né? Às vezes eu me vejo, né? Agora, na fase adulta, eu falo assim, poxa vida, como é que minha mãe deu conta, né? Separada, com 3 filhos pequenos, né? Como é que ela deu conta, né? Como que a gente vê que quando a gente é pequena, a gente acha que os pais sabem tudo, que eles não têm problemas, né? Que os problemas que eles possam vir a ter, para eles é muito fácil solucionar, porque eles têm todas as respostas. E quando a gente chega na fase adulta, a gente vê que a gente não tem todas as respostas. Se a gente não tem, como é que a gente quer ter a presunção de achar que os nossos pais tinham lá atrás todas as respostas, gente? Né? Isso aí é querer demais do outro. Então, o que eu queria trazer, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, eu espero que eu consiga tocar, né, quem tem aí algum conflito com o pai ou com a mãe, né, que olhe para o seu pai, olhe para sua mãe com bons olhos, né? Eles são humanos e humanos falham, né? Se a gente olhar para as nossas próprias falhas, né? E mesmo aquelas que a gente às vezes tenta corrigir, a gente não corrige aí de primeira, né? Às vezes a gente precisa aí de exercício mental, né? De fazer uma força para a gente corrigir atos falhos nossos. Às vezes a gente tem que domar o nosso ego, né? O nosso instinto ali, às vezes de controle. E por que com os nossos pais é diferente? Por que a gente guarda tanta mágoa? Né? Só de ter nos dado a vida, só da gente estar aqui tendo essa oportunidade de conversar, gente, isso é grandioso, isso é grandioso, né? Eu atendo muitas pessoas que são adotadas, né? Tem os pais adotivos e mesmo aqueles, né, que os pais não puderam ficar, eles poderiam ter interrompido a gravidez, né? Então, assim, é um ato de amor. Às vezes eu não dou conta, mas eu vou te dar para uma família que pode te dar algo melhor do que eu tenho para dar. Às vezes eu não tenho nem para mim, né? E eu já contei isso aqui, que a minha mãe foi adotada e durante muito tempo eu vivia criticando a minha avó biológica, né, por não ter ficado com a minha mãe. Até que um dia eu falei assim, gente, ela só tinha 16 anos, era uma criança cuidando de outra criança, ela fez o melhor, foi melhor para ela, foi melhor para minha mãe, né? Minha mãe foi para uma família sólida, que já, né, não era assim uma família abastada financeiramente, mas deu tudo o que ela precisava, né? Então, gente, a gente precisa expandir, a gente precisa deixar de sermos tão julgadores, tão juízes, porque isso não vai fazer mal para os que vieram antes, isso vai fazer mal para a gente, né? Quando a gente tem bloqueios com os nossos pais, nós vamos ter bloqueios nos relacionamentos, nós vamos ter bloqueios para receber amor, e nós vamos ter bloqueios para receber dinheiro, prosperidade. O sucesso tem a cara da mãe. Sucesso tem a cara da mãe. A mãe é uma fonte de nutrição, né? A mãe, através do cordão umbilical, ela nos alimenta. Depois, através do seio, do leite, mesmo para quem não mamou, né? Alguém fez esse papel de cuidador, porque um bebê, ele não dá conta de sobreviver sem cuidados, né? Mas aqueles primeiros meses, a nutrição veio da mãe.
Então, é da mãe que a gente recebe a nutrição. Se eu corto o meu cordão de nutrição com a minha mãe, se eu bloqueio isso energeticamente, emocionalmente, eu paro de receber. E aí eu começo a ter muita dificuldade. Eu vou ter que lutar muito, fazer muito esforço para ter algo de sucesso, prosperidade diante da vida. Às vezes você pode falar assim, mas eu conheço uma pessoa que tem um relacionamento péssimo com a mãe, mas a pessoa é muito bem financeiramente. Tá, mas qual que é o conceito de sucesso? Às vezes ela queria ter paz íntima e às vezes aquele dinheiro todo não traz para ela esse sucesso no coração, esse sucesso de paz íntima, né? E às vezes os relacionamentos também não trazem alegria, porque tem um bloqueio, gente, isso não tem jeito. Em alguma área ou em mais de uma área, nós vamos ter bloqueios. Os nossos pais nos deram a vida, né? Eles plantaram a semente. Se a gente tem problema com os nossos pais, nós não estamos fluindo na vida. Nós estamos jogando veneno nas nossas raízes, né? E quando eu vou matando aos poucos a raiz, a árvore vai cair cedo ou tarde, né? Isso aí é uma lei. Não sou eu quem está falando isso. Inclusive, na Bíblia, o primeiro mandamento com promessa, qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, o solo que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Né? Então, esse texto aqui bíblico fala de uma vida longa e próspera em honrar. Mas a minha mãe é narcisista, mas o meu pai é alcoólico. Tá, honrar não é concordar. Honrar é dar um lugar no coração. Eu não tenho que, se eu falo que eles são imperfeitos, eu estou falando aqui que quando a gente tem a maturidade, a gente entende que aquela expectativa que a gente tinha, né, quando a gente era criança, do pai ser super-herói, da mãe ser super-heroína, se isso, né, quando a gente começa a se entender ali por gente, a gente entende que aquilo não é uma verdade, né, absoluta, pode ser ali uma verdade relativa, a gente entende que muitas coisas nós vamos discordar assim do nosso pai, da nossa mãe, nós vamos pensar diferente. Apesar da gente ter vindo dessa fonte, né, dessa raiz, nós pensamos diferente, nós estamos às vezes no meio diferente, né? Às vezes ali de 2, 3 décadas, né? Nossos pais, vamos supor que a gente nasceu, alguém nasceu, a mãe já estava com 30 anos. São 3 décadas de diferença, né? Entre uma geração e outra geração. Nós somos de outra geração. Não tem jeito a gente ser a mesma geração dos nossos pais, né? Senão a gente tinha nascido juntos, na mesma época. Seríamos primos, irmãos, amigos, vizinhos, né? Não seríamos filhos. Então, gente, isso tem, sim, choque de cultura, né? Mesmo a gente tendo sido criado por eles, né? Hoje a vida é diferente. Mas eu aceito o que foi, eu aceito a personalidade, a humanidade dos meus pais, e isso me deixa ser humana também, fazer o meu caminho, né? Então, honrar não quer dizer que eu tenho que fazer tudo o que meu pai quer, tudo o que a minha mãe quer, né? Eu conheço muitas pessoas que são frustradas porque os pais escolheram a profissão e mas é meu pai que vai pagar minha faculdade, é minha mãe, né, que tá pagando minha faculdade, e aí a pessoa faz, e não é a missão dela de vida, não é o que ela gostaria de ter feito, e isso gera, assim, conflito, né, e muitas pessoas ficam com esse diploma na parede ou guardado numa gaveta, né, e aí sim vão partir para aquilo que elas querem fazer. Então, a gente aceita a humanidade dos nossos pais. A gente entende que, como humanos, eles são falhos, assim como nós também somos, né? Mas o que eu gostaria que ficasse, né, é que eles não são perfeitos, mas são os nossos pais. Eles nos deram a vida, né? Da semente da mãe, né? Dali com a semente do pai. Eles disseram sim pra gente e a gente veio. Então a gente é grato pela vida que a gente recebeu. A gente é grata pela vida. Isso é muito importante. Não se paga uma vida. Como que a gente paga a vida para os pais? Né? Nem na lei dali do equilíbrio, né, entre o dar e o receber, a gente não tem como pagar a vida. É impossível pagar a vida. Então a gente paga levando a vida para frente, fazendo algo bom, né? Gestando ali. Mas Andréia, eu não tive filho, como é que eu vou fazer? Gesta bons projetos,
gesta boas coisas, faz a vida valer a pena, faz bom uso da vida que você recebeu do seu pai, da sua mãe, né? Leva a vida para frente, assim, vivendo bem, tendo uma boa vida. E para isso, você precisa estar em paz com a sua origem, né? Como que a gente não vai estar em paz com a nossa origem? Quando a gente não está em paz, como que a gente vai ter uma boa vida? Se eu não estou em paz com o que veio antes, se eu não estou em paz com a minha fonte, de onde que eu saí, eu sei que a fonte maior é Deus, tá, gente? Mas os pais são o portal que Deus usa pra gente vir à Terra. Eu, Andréia, essa pessoa aqui desse jeito, com esses traços físicos, não tinha jeito de eu vir de outro homem, de outra mulher. Era só do meu pai e da minha mãe. Para eu ser exatamente como eu sou, para eu receber esse veículo físico para essa jornada, é só com esse homem, através desse homem e dessa mulher. Senão, eu seria outra persona, não seria essa que vos fala. Eu sou extremamente grata. Nem sempre foi assim, né? Depois que eu conheci as constelações, os saberes sistêmicos, eu pude rever meus conceitos e honrar as minhas raízes, né? Eu sempre era uma cobradora dos meus pais, principalmente da minha mãe, né? E hoje, gente, graças a Deus eu consegui ressignificar isso. E mesmo que seus pais não estejam na vida, a gente pode ressignificar, porque isso é energético, isso é postura, isso é de dentro para fora, isso é dentro da gente. Eu estou em paz com 50% que eu tenho do meu pai, os 50% que eu tenho da minha mãe, ou 100% que eu tenho do meu pai, 100% que eu tenho da minha mãe, que desses 200, né, gerou a mim, o meu 100%. Então, a gente precisa de olhar com bons olhos para os nossos pais. Às vezes, se a mulher errou demais, né? A mulher que eu tô falando, a mulher mãe, né? A persona ali da mulher, né? Fez coisas com você, assim, que, nossa, são realmente difíceis. Eu não tô falando para você achar isso lindo, né? Não é para romantizar erros. Não é isso a proposta aqui. Mas é para aceitar que aquela pessoa só podia dar aquilo e que ela fez o melhor dentro da capacidade que ela tinha emocional, mental, espiritual, às vezes física mesmo, que às vezes faltou algo físico, né? E a gente fica com isso, a gente aceita o que dá um bom lugar para os nossos pais no nosso coração e a gente segue leve, né? Então, se seu pai e sua mãe não estão mais na vida, não se preocupe. Ainda assim é possível se reconciliar com a sua fonte, né? E tomar dessa fonte o que é bom, né? Deixar o homem com os defeitos do homem, às vezes com os vícios do homem e conectar com o portal sagrado, que é o pai, né? Que é essa persona do pai, essa energia do pai, a energia da mãe, né? Porque se eu rejeito meu pai, eu estou rejeitando uma parte minha. Eu tenho sangue dele, né? Eu tenho energia dele, eu tenho energia da minha ancestralidade paterna, eu tenho energia da minha ancestralidade materna. Como é que eu vou, né, drenar em mim a parte paterna? Como é que eu vou drenar em mim a parte materna? Eu não aceito a minha mãe. Eu estou me renegando, né? E eu já vi casos em constelação de pessoas que têm problema assim, de trombofilia e várias recorrências, né, desse adoecimento. E quando a gente vai olhar, tem um problema gravíssimo com a mãe. Aí eu começo a negar o sangue dela, né? Eu não quero nem ter o sangue dentro de mim. Só que isso não é possível. Então eu começo a adoecer, né? Eu começo a negar em mim e aí vem adoecimentos. Eu estou dando um exemplo aqui da trombofilia, porque esse foi um caso assim, né? De uma constelação que me marcou muito. Não fui eu quem facilitou essa constelação, eu participei e eu representei essa moça. E foi muito, muito dolorido. Eu senti muito ali como... na participação, representando ela, eu senti um abandono, uma rejeição, uma tristeza, uma raiva imensa, sabe? Uma raiva, eu queria avançar na representante da mãe dela, né? E depois um amor, um sentimento assim de querer ser aconchegada, de querer ser acolhida, né? Aquela raiva nada mais era do que muito amor reprimido, muito amor represado, né? E eu espero aí que ela tenha ficado bem, porque foi muito forte, né, o que a gente vivenciou ali naquela constelação, sabe? E aí trouxe luz para ela, né, que de onde que vinha aqueles adoecimentos recorrentes através da trombofilia, né? Então, a constelação, gente, ela nos auxilia a vir para o nosso lugar e deixar de
tanto julgamento, né? A gente julga demais, como se nós fôssemos perfeitos. Eu não sei vocês, mas eu não estou em estado nem próximo ainda da perfeição, nem próximo, né? Embora eu esteja aí inscrita na escola da ascensão, mas eu não estou entre os primeiros alunos, sabe? Dos 8 bilhões, né, de pessoas que têm encarnadas agora na Terra, talvez eu esteja aí na meiuca e fazendo esforço, tá? Eu não tô dentro dos primeiros, o primeiro bilhão, e também acho que não tô no último, mas eu tô fazendo um esforço aí para ir subindo, né? Como o espermatozoide lá no início, que ele começou fazendo, eu acho que eu tô fazendo esse esforço para ascender, para crescer, para evoluir, né? E não é fácil. Como é que eu posso culpar, julgar, né, os meus progenitores? Então, vamos deixar isso, vamos ser mais realistas, vamos colocar o pé no chão, né? Vamos olhar com olhar maduro, vamos deixar esse olhar infantilizado lá para nossa criança, né? Vamos deixar de romantizar que as pessoas têm que ser perfeitas. Nós estamos em evolução, nós estamos em processo de perfeição, mas nós não somos perfeitos. Como é que a gente vai? Bom dia, Vanúzia, bom dia, Abraão, bom dia, Leila, bom dia, Silva, Zilma, bom dia, Welson, bom dia, loja Quinta Estação, né? Se eu não cumprimentei alguém, gente, é porque vai subindo aqui, às vezes eu não vejo todo mundo. Então, gente, André, então me fala, por favor, quais são os passos para essa reconciliação, né? Para quem os pais estão na vida, que mesmo aqueles que os pais já fizeram a passagem, né? Não importa o plano, nós estamos falando de postura, de energia, né? Então, a primeira é aceitar os seus pais, do jeito que eles deram conta de ser. Aceitar, ficar com o que foi possível, né? Parar de lutar contra o que você acha que era o ideal, o que você acha que era o bom, né? Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue teus dias na terra, o solo que o Senhor, teu Deus, te dá. Primeiro mandamento com promessa. Êxodo capítulo 20, versículo 12, né? Vamos lembrar disso. Aqui não fala, honra teu pai e tua mãe se ele não te bateu na infância. Honra teu pai e tua mãe se teu pai não bebeu. Honra teu pai e tua mãe se teu pai não te abusou moralmente, né? Não tem isso. Então é honrar a raiz, honrar a fonte, né? Parar de jogar veneno na fonte. Às vezes a gente vai jogando e não percebe. Se a raiz morre, a gente vai morrer também, né? A gente faz parte dessa árvore. Então, aceitar. E aceitar implica o quê, Andréia? Parar de julgar. Aceitar do jeito que foi, do jeito que eles deram conta. Isso não quer dizer que você tem que concordar com tudo. Nós estamos falando de imperfeição, né? Nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de humanidade. Então, aceitar do jeito que pôde ser, do jeito que foi possível, do jeito que o que eles tinham para dar, não julgar, né? Reconhecer e agradecer pela vida. Nossa, como eu sou grata. Como eu quero estar aqui, como eu sou feliz por estar aqui. As experiências que eu vivo, as coisas que eu aprendo todo dia, não tem preço. Eu sou gratíssima pela vida que fluiu do meu pai e da minha mãe para mim. Sou muito grata mesmo. Eu não tô falando de oba-oba. Todos os dias eu agradeço a Deus quando eu acordo por ter devolvido a minha alma. Muitas pessoas deitam e não se levantam no dia seguinte. Eu levantei, tô aqui conversando com vocês, né? Ainda tô aqui, ó, dentro desse veículo. Então eu agradeço muito meu pai e minha mãe por terem dito sim para mim. A quarta coisa é fazer as pazes, né? Fazer as pazes, reconciliar mesmo de coração, deixar o passado no passado. Muitas coisas, como eu falei, você pode até não concordar, mas aceita e pacifica em você. Olha para os seus pais com humanidade, né? Aceita o que eles puderam te dar. E a quinta coisa é libertar-se, né, daquelas expectativas, libertar-se interiormente daquelas expectativas infantilizadas que a gente fica em relação ao nosso pai, à nossa mãe, né, de querer que eles adivinhem, de querer que eles façam diferente. Durante um tempo eu trabalhei muito próximo da casa da minha mãe. E eu fiquei esperando, durante 1 ano e 3 meses que eu trabalhei nesse local, eu fiquei esperando que ela me chamasse na casa dela para almoçar. E eu acho que depois a gente conversou sobre isso, e ela nunca me chamou durante esse ano 3. Claro que eu já fui almoçar muitas vezes, né, nos finais de semana, mas eu tava falando durante a semana, enquanto eu tava trabalhando, tava lá uns 3 quilômetros da casa dela.
né? E aí um dia eu falei, não, mãe, mas eu trabalhei lá na agência do Shopping Del Rey durante 3 anos, você nunca me chamou. Ela falou assim, minha filha, você é sempre tão ocupada que várias vezes eu pensei, mas eu fiquei com medo de te constranger, de você vir almoçar aqui comigo e te atrapalhar. Você é sempre tão ocupada, sempre tão corrida. Então olha ali as percepções, né? Eu projetei uma coisa e ela estava pensando outra, e ela estava buscando me poupar. Então a gente precisa falar, a gente não precisa querer, a gente às vezes quer que o outro adivinhe o que a gente quer, quais são as nossas expectativas, né? O que a gente está pensando. Isso é muito cruel da nossa parte, né? Isso é muito cruel, né? De achar que os pais, o amigo, a amiga, o vizinho, a vizinha, né? O cônjuge, o namorado, a namorada tem que adivinhar o que a gente precisa. Eu podia ter ligado para ela e falar assim, mãe, faz aí um almoço, né? A minha mãe fazia aí uma sopa de cará, que é a melhor que eu já comi na minha vida, né? Várias coisas, minha mãe cozinhava muito bem, mas essa sopa de cará, quando eu lembro, a minha boca saliva, né? E eu não fiz isso. Eu fiquei esperando. Olha a expectativa, como que a gente às vezes se frustra. Eu podia muito bem ter feito diferente, mas foi o que eu dei conta de fazer também. Talvez por ego, né? Talvez por uma expectativa infantilizada de querer que o outro adivinhe. A gente tem que ser mais positivo na vida, gente. Às vezes a gente fica cheio de mimimi, cheio de não me toques, né? Cheio de nhenhenhen, esperando que o outro adivinhe, esperando que o outro faça, né? Projetando o nosso querer, o nosso sentir no outro, né? E se a gente não alinha as expectativas, a gente vai se frustrar, né? Porque o outro também tem as próprias expectativas, o outro também tem as suas demandas. Ninguém tá por conta da gente. Às vezes a gente pensa que é contra a gente, às vezes o outro não tá nem vendo o que tá acontecendo, né? Como a minha mãe ela não me chamou porque ela pensou, nossa, a minha filha é tão ocupada, ela tá sempre correndo tanto, eu não vou incomodá-la com isso. E era o que eu queria. Então, a gente não precisa de ficar perdendo chance de ser feliz, perdendo chance de amar e ser amado. Reconcilia-te com seus pais, né? E isso, como eu já falei, mesmo que eles não estiverem mais na vida, reconcilia dentro de você. Aceita aí, né? O que vem do seu pai, o que vem da sua mãe no seu coração. E aceita o que eles puderam dar, do jeitinho que foi, sabe? Aceita a humanidade deles, que eu acho que você vai ficar muito mais leve para seguir também na sua humanidade. E lembra que o sucesso tem a cara da mãe. É importante você lembrar disso. Sim, bom dia Lili, bom dia Luciano, bom dia Darcy, bom dia Clarice. Vanúzia, eu já falei, se você, né, tem dificuldade de honrar os seus pais, né, você vai ter dificuldade de se sobressair na vida. Em alguma área você vai estar bloqueado, porque se a gente, né, bloqueia o recebimento da nossa fonte, né, que é a nossa fonte, é a nossa raiz, o pai e a mãe, né? Então, nós vamos ter dificuldade em receber amor, prosperidade, né? Isso vai, em algum campo da nossa vida, trazer alguma desordem. Então, como eu já disse, reconciliar não é concordar, né? Que às vezes nós pensamos diferente. Aqui tem várias pessoas, né, que são pessoas muito queridas, minhas amigas. Às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa fala, não, eu penso diferente, tá tudo bem. Por que todo mundo que eu amo e que me ama tem que pensar igual a mim? Claro que não. Pode pensar diferente. Eu só tenho que respeitar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, as suas escolhas, e você respeitar as minhas. Mas a gente não tem que pensar igual, né? Inclusive, a diversidade é importante, a gente pensar diferente. Se todo mundo pensasse igualzinho, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Graças a Deus, muitos pensaram diferente, muitos fizeram diferente, né? E é por isso que a gente vai crescendo, a gente vai se unindo, né? Mas, e por que a gente quer, né, que os nossos pais pensem igual, né? Por que a gente quer que, às vezes, quando a gente está adulto, a gente tem ali uma soberba de achar que agora a gente sabe mais, né? Gente do céu, eu vejo isso muito, a gente achar, né? É claro que se o pai e a mãe estão ali com algum problema mental e tal, aí tudo bem, né? Você vai cuidar e tal. Mas às vezes eles estão totalmente lúcidos e querem fazer as próprias escolhas e a gente acha que sabe o que é melhor para eles. Gente,
Tem hora que a gente não sabe nem o que é melhor pra gente. Como é que a gente vai saber o que é melhor pro nosso pai, pra nossa mãe, né? De acordo ali com os anseios e com os desejos deles. A gente precisa ter clareza para ficar no nosso lugar. O nosso lugar é leve e às vezes a vida fica pesada demais. É porque a gente tem muita facilidade de sair e cuidar da vida do outro. Quando a gente aprender a cuidar da nossa vida, já tá de bom tamanho, sabe? E curar as nossas feridas, né? Curar aí os nossos bloqueios emocionais. Isso já vai ajudar muito, não só a gente, mas a todo o sistema, né? Os que vieram antes e principalmente os que virão depois. Ah, André, mas eu não vou ter mais filho, tá? Não tem problema, né? Talvez você tenha sobrinhos, né? A vida vai para frente, porque as informações do nosso campo mórfico, elas ficam disponíveis para todos. Quando a gente coloca boas informações, essas informações de desbloqueio, de destrava, vão chegar para todos, né? Então, gente, é postura, é energia, né? É libertação, tá? Se a gente tem problema com aqueles que nos nutriram, com aqueles que nos deram a vida, com aqueles que nos deram a semente para que a gente estivesse aqui hoje, nós vamos ter problema com o resto da turma aí, que a gente vai esbarrando, né? Porque se a gente não sabe honrar nem aquele que nos deu a vida, como é que nós vamos honrar a própria vida? Como é que nós vamos receber a nutrição dessa vida? Vai dar problema, vai ter bloqueio. Então, olha para os seus pais com bons olhos, estejam eles na vida ou não, aceita o que foi possível, o que eles tinham condição de dar, né? Olha para a sua humanidade. Se hoje, muitas vezes, a gente não sabe como a gente mover ali as peças do tabuleiro, né, do nosso jogo, da vida, do xadrez, imagina eles, né? Que na época, as épocas passadas, né, as décadas passadas, como era tão mais difícil, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim: ah, mas os meus pais nem tiveram casa própria, eu tenho. Aí a pessoa respondeu assim, eu achei ótimo. A gente estava num grupo de estudos, a pessoa respondeu assim, mas na época dos seus pais era muito mais difícil ter casa própria, não tinha nem financiamento assim como tem hoje. Você entra num banco, se você tem renda ali, você não tem restrição cadastral, você já sai lá com um imóvel financiado. Não era assim antigamente, né? E às vezes a gente não lembra disso. E às vezes a gente fica julgando como se os nossos pais fossem menores. A gente precisa de analisar o todo, a gente precisa de expandir a nossa consciência, a nossa visão, né? E às vezes ver, né? Como eu falei, a minha avó com 16 anos, como que ela ia criar a minha mãe, né? Então, como que eu posso julgar uma menina que estava com uma boneca no colo, né? 2 crianças. Então, graças a Deus que a minha mãe foi adotada por esse casal, né, que pôde fazer dela uma grande mulher, porque ela foi, realmente, ela é, né, onde ela está agora, ela é uma grande mulher. Então eu sou grata pela vida, sou grata por ser filha dela, né, e teve uma época da minha adolescência que eu falava, eu não quero parecer com minha mãe. Hoje, quando alguém fala, você tá tão parecida com a sua mãe, eu espero que não seja só fisicamente, eu espero que seja também no caráter, na postura, na ética. Fico emocionada, porque realmente foi uma mulher que deu conta de muitas coisas e eu não sei se eu passasse por tudo que ela passou, se eu daria conta. Gente, é isso. Vamos encerrando aqui o nosso papo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você, né? Pratique esse amor, esse auto-amor, honra suas raízes, né? Se você colocou aí algum veneno, vai lá e limpa, coloca adubo nas suas raízes, recebe, toma das suas raízes, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Muito obrigada pela companhia, pelo bate-papo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Ótimo dia a todos e a todas.